Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um roteiro. Este é o roteiro 20 para as turmas de sexto ano. E o tema do roteiro desta semana é a sociedade romana. Então, vamos compreender quais os grupos sociais que fazem parte desta sociedade romana. Então, vamos lá. Bom, então, a sociedade romana ela vai possuir uma estrutura social bastante desigual. É uma sociedade, então, marcada pela desigualdade social. Era uma sociedade estática. Por quê? Porque não tinha mobilidade social. Ninguém modificava facilmente a sua situação social, a sua condição social, né? Então, era uma sociedade marcada pelos extremos. De um lado, os donos do poder, os patrícios. De outro lado, a plebe, os plebeus, né? Um grupo que vai brigar, né? Lutar para ter os seus direitos sociais, os seus direitos políticos reconhecidos e respeitados, né? Então, vamos entender como é que estava organizada essa sociedade romana. Então, Então, a sociedade romana, ela apresentava essa divisão. No topo da pirâmide social estavam os patrícios, depois nós temos os plebeus, clientes, os libertos, e na base da pirâmide social, os escravos, né? Então, esta era a divisão da sociedade romana, uma sociedade dividida entre patrícios, plebeus, clientes, libertos, escravos. Então, nós vamos entender quem é quem nesta sociedade romana. Então, os patrícios. Então, os patrícios eram os descendentes das famílias romanas, daquelas famílias tradicionais que povoaram e fundaram a cidade de Roma, né? Eles eram proprietários de terras, eles ocupavam os altos cargos da administração pública, né? Eles eram considerados os tradicionais cidadãos romanos, senhores de direitos sociais e políticos bastante reconhecidos, né? Por serem donos de terras, por serem proprietários de terras, possuíam muita riqueza e também muitos escravos, né? E eles estavam no topo da hierarquia social romana, embora formassem a minoria da população, eles gozavam de direitos políticos e direitos sociais. Eram os patrícios quem formavam a elite social, quem governava Roma. Depois, nós temos os plebeus, né? Então, os plebeus, eles formavam a maioria da população romana. Plebeu vem de plebe. Plebe é o povo, né? E essa população romana, este povo romano, eles eram formados por um grupo bastante complexo, bastante numeroso, né? Então temos artesãos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terras e outros trabalhadores livres. Então, o plebeu é um homem livre. Entretanto, esta plebe, eles eram excluídos de decisões políticas, eles eram excluídos de direitos sociais, eles eram excluídos da participação na vida religiosa. Então, durante séculos, vai haver uma luta entre a plebe e os patrícios, a plebe exigindo, reivindicando participação nas decisões políticas, a plebe exigindo respeito
aos seus direitos sociais, brigando para ter reconhecido esses direitos sociais, os direitos de pertencer à cidadania romana e também de participar na vida religiosa da sociedade. Então, estes são os plebeus. Clientes. Então, os clientes, eles eram homens livres, mas não totalmente livres, porque entre o cliente e o patrício havia um grau de dependência, um grau de submissão. Então, havia uma forte relação de dependência entre o cliente e o seu patrício. Daí o termo clientela que nós empregamos hoje na política, né? Então, esta clientela, os clientes, era um grupo social dependente dos patrícios, submetidos aos interesses políticos, econômicos dos patrícios, né? Então, essa classe está formada basicamente por estrangeiros e refugiados pobres, né? Os clientes recebiam apoio econômico e jurídico dos patrícios e, em troca, deveriam prestar ajuda em trabalhos, em serviços e também prestar ajuda em questões militares. Então havia uma relação de dependência, de troca, de subserviência entre esses clientes e esses patrícios. Daí o termo clientela, né? Alguém que se submete a alguém esperando em troca algum favor, algum reconhecimento, alguma prestação de trabalho. Escravos. Os escravos formavam a maioria, digamos a maioria, mas um número considerável na sociedade romana, né? O escravo não possuía nenhum direito social, em sua maioria eram prisioneiros de guerra, mas também havia os escravos por dívidas, né? Aquele cidadão romano que se endivida, que não tem como pagar as suas dívidas, e aí se coloca no papel de escravo por dívidas, né? Então, os escravos eram vendidos como mercadorias para os patrícios, também para os plebeus. O escravo não recebia nenhum pagamento por seu trabalho, além de comida e roupa, né? Trabalhava em serviços pesados, muitas vezes, e também com os serviços domésticos, né? Na época do Império Romano, na fase do Império, esse número de escravos ele vai aumentar extraordinariamente. Por quê? Porque toda a riqueza que Roma obtinha através do trabalho escravo, da exploração do trabalho escravo. Então, quanto mais escravos possuísse Roma, mais Roma seria rica e poderosa. Então, a escravidão era a base do trabalho, a base da exploração do trabalho durante a fase de império. Então, há uma relação entre escravidão e desenvolvimento econômico desta sociedade romana durante a fase de império. Os libertos são homens que ganharam a liberdade, então são ex-escravos que vão obter a sua liberdade ou por concessão do seu proprietário, do seu senhor, ou por abandono desse senhor, ou mesmo quando esse escravo consegue comprar do seu senhor a sua liberdade, né? Mas, geralmente, o liberto continuava trabalhando para o seu senhor. Então, o liberto é um ex-escravo que deixou a escravidão, ou por concessão do seu senhor, ou por comprar a sua própria liberdade, né? É um grupo não muito expressivo na sociedade romana, né? Sobre o liberto pesa o pertencer
a escravidão, né? O ex-escravo ou o homem liberto carrega consigo esta marca da escravidão. Muito bem. Então, esses são os grupos sociais existentes dentro da sociedade romana. Os mais destacados, os mais relevantes são patrícios, clientes e plebeus, né? Plebeus têm um número considerável. E agora é a hora de fazer a atividade. Então, com base na leitura do texto do roteiro, os senhores serão capazes de responder essas 3 questões. Primeira, quem eram os principais membros da sociedade romana? Está lá no roteiro. Quem eram os patrícios na estrutura social romana? Como era constituída a maioria dos plebeus na sociedade romana? Então, dei uma lida no roteiro para responder essas questões. Espero ter contribuído com os senhores para a realização das atividades desse roteiro, que todos possam estar bem dentro das suas casas, todos possam gozar de saúde. Espero os senhores no próximo roteiro, o roteiro 21, e todos tenham uma boa semana de estudos. Muito obrigado e até a próxima vez. Até logo.